sejam bem-vindos. Mais um encontro para estudo do livro Céu e Inferno, obra fundamental da doutrina espírita, nós sabemos, de autoria de Allan Kardec. Eu sou André Sobreiro e vamos iniciar nesse momento o nosso encontro com uma prece, fazendo o nosso movimento de interiorização e agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita, por esse encontro, por essa bênção. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade. Que nós rogamos, Senhor, seja proveitosa, seja agradável, seja uma troca para todos nós. Agradecemos a presença do anjo guardião, dos amigos espirituais, e esperamos estar simpáticos ao pensamento de vocês para poder fluir o estudo da melhor forma possível, com a maior correção doutrinária possível, que é o nosso valor principal, que é a nossa ideia principal. E é assim, Senhor, que nós agradecemos e pedimos permissão para iniciar o encontro. Que assim seja. Graças a Deus. Como os amigos vão ver no slide agora, dividindo tela, nós estamos iniciando um capítulo novo. Depois de vários encontros estudando o terceiro capítulo, que Kardec chamou de O Céu. Agora nós vamos discutir o quarto capítulo, que ele vai chamar de O Inferno. Certamente ele vai desconstruir os lugares de sofrimento e vai construir o sofrimento como sendo o desequilíbrio do espírito imperfeito. Como ele vai dizer nessa mesma obra mais à frente, que o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, o espírito imperfeito sofre naturalmente em consequência das imperfeições e dos erros cometidos. E eu peço permissão então para a gente iniciar o texto, quando o codificador nos diz assim. No primeiro subtítulo do capítulo, ele chamou de Intuição das Penas Futuras. Kardec diz assim: em todos os tempos o homem acreditou, aqui evidentemente homem no sentido de espírito encarnado, por intuição, ou seja, pelo que ele traz em si, que a vida futura deveria ser bem-aventurada ou desaventurada, vamos traduzir, deveria ser feliz, abençoada, ou muito triste e muito desagradável, em razão do bem e do mal que se realiza aqui embaixo. Ou seja, nós colheríamos na espiritualidade, nós colheríamos na erraticidade os frutos do bem e do mal realizados naquilo que Kardec chamou de aqui embaixo, ou seja, plano físico. Veja que por intuição nós trazemos essa noção de que a erraticidade traz os elementos consequentes da vida que nós levamos aqui na chamada encarnação, aqui na Terra, aqui no plano físico. Por intuição, é natural pensarmos que aqueles que proporcionaram felicidade serão felizes. Aqueles que proporcionaram tristeza não podem ser felizes. E também criou-se aí em algum momento um terceiro elemento que seria o purgatório, ou seja, onde a gente poderia estar purgando os nossos erros e por consequência esses teriam salvação. Então veja que é natural pensar, Kardec mesmo diz, por intuição, olha que interessante, ou seja, naquilo que nós trazemos em nós mesmos, nas faculdades que o espírito traz em si, que em condições normais o movimento espírita vai chamar de conhecimento anímico, né? Situações do animismo. Nós sabemos que a nossa continuidade da vida será mais ou menos feliz de acordo com aquilo que nós estamos realizando durante a encarnação. Voltando a dividir tela, Allan Kardec prossegue nos dizendo assim: porém a ideia que ele faz dessa vida futura, dessa continuidade, ou seja, a maneira de ser feliz para os bons e a maneira de não ser feliz para os não bons, está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral. Olha, a maturidade do senso moral, já citada por nós em alguns momentos no capítulo anterior, os amigos vão se lembrar, e discutida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado um ano antes dessa obra. Você sabe, eu também, que o livro Céu e Inferno data de 1865, na primeira edição, e o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um ano antes, de 1864. Ele está nos remetendo àquele conceito da maturidade do senso moral, lá no capítulo 17, que ele chamou de Sede Perfeitos.
e as noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal. Aqui é importante a gente trazer um acréscimo. No Livro dos Espíritos, na Lei de Liberdade, salvo engano no segundo tópico, segundo subtítulo que Allan Kardec chamou de escravidão, ele vai discutir aquelas culturas nas quais a escravidão é natural, ou seja, eles já nascem cientes de que aquele fato existe, né? Então tem culturas que quando a criança nasce, ela já sabe, se ela estiver na classe mais alta da sociedade, que ela vai ter escravos. E se ela nascer ou reencarnar na classe mais baixa da sociedade, nas classes mais subalternas, ela já sabe que em algum momento ela vai trabalhar como escravo de alguém. Nessas culturas onde a escravidão é natural, será que esses seres que escravizam são menos responsáveis perante a lei de Deus? E os espíritos disseram que não. Que o mal é sempre o mal e não há sofisma que o faça parecer o bem. Ou seja, vamos encaixar isso com o conhecimento, dividindo tela aqui e entendendo a última frase. As noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal. O bem e o mal, queridos, nunca foram conceitos relativos. O que é certo, o que é errado, e é a lei de Deus que nos ensina o que é o certo e o que é o errado. Porém, quando Kardec nos diz que as noções mais ou menos exatas que nós possuímos do bem e do mal, ele está nos lembrando um conceito importante. Ele está nos lembrando que a nossa apreciação do bem e do mal pode estar distorcida. E que muitas vezes você acha que é certo o que eu acho que é errado e vice-versa. Então veja que a apreciação do bem e do mal é relativa. Por isso que ele falou em noções mais ou menos exatas, ou seja, dependendo desse senso moral citado na linha anterior do texto, nós podemos nos enganar nessa noção do bem e do mal, na apreciação do bem e do mal. Mas lembre-se, o mal é sempre o mal, ensinam os espíritos, e não há sofisma, não há desculpa, não há subterfúgio que o faça parecer o bem. Então, mesmo que nós achemos que alguma coisa está boa, que está certa, se ela for errada, ela vai estar errada, e é a gente que vai ter que entender por que aquilo não funciona do jeito que Deus gostaria que funcionasse. E Kardec prossegue entendendo esse conceito. Penas e recompensas são reflexos de seus instintos predominantes, ou seja, a gente sabe que no fundo a gente vai colher aquilo que nós plantamos durante a vida física. Que aquilo que nós estamos fazendo, pensando e dizendo no plano físico é extremamente relevante nesse processo de colheita na chamada erraticidade para nós espíritas, ou seja, o tempo entre uma encarnação e outra. Mas também é relevante para os nossos irmãos que acreditam naquilo que Allan Kardec vai chamar de fixação do destino. O que seria fixação do destino? Os bons vão para o céu, segundo a crença tradicional. Quanto tempo? Por toda a eternidade. Os maus vão para o inferno. Por quanto tempo? Por toda a eternidade. Veja, a fixação do destino ela não deixa de ser uma crença diferente do que nós espíritas acreditamos, mas ainda é uma crença na imortalidade da alma. A única diferença, ou a grande diferença, é que para essas maneiras de pensar tradicionais, existe a fixação do destino, ou seja, você vai para um lugar para ficar lá por toda a eternidade, enquanto nós espíritas não acreditamos nisso. Nós já, no capítulo anterior, pautados em Allan Kardec, desconstruímos essa noção de que o céu seria um lugar. Quando Kardec disse claramente que o céu está onde estiver uma alma feliz, e ainda que a felicidade seja um conceito relativo, ou seja, a felicidade da consciência cada vez mais em paz, de estar plantando cada vez melhor, resgatando dignamente os erros do passado e fazendo todo o bem que pode ser feito, evitando todo o mal que pode ser evitado, confiando cada vez mais no seu futuro.
E vamos prosseguindo com Kardec, dividindo tela mais uma vez, com o codificador nos dizendo assim: é assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura. Veja, povos ainda bárbaros, situações típicas de espíritos que ainda encarnam lá nos mundos primitivos, embora um ou outro esteja aqui, claro, encarnado entre nós, num mundo de expiação e provas já, cuja fase seguinte, né, a fase de regeneração, está em construção. Na nossa opinião e pautados em Kardec, ela não está próxima. É uma construção que vai levar muitos séculos de trabalho, na nossa opinião, mas não deixa de estar em construção, tá? Então é assim que os povos guerreiros, ou seja, bárbaros, extremamente atrasados, espíritos típicos e situação típica de mundos primitivos, repito, embora alguns estejam encarnados entre nós nos mundos de expiação e provas e tentando realizar esse mesmo movimento, né, de guerra, de barbárie, enfim, e são impedidos muito mais, infelizmente, pelas leis humanas, ou seja, pelo medo do processo, da cadeia, às vezes da pena de morte, do que propriamente pelo processo educacional, que é extremamente lento. Então um ou outro estão, né, encarnados entre nós aqui, colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura. Nós ainda vamos encontrar pessoas que foram defender o seu país na guerra e a alegria dela é colocar uma medalha no peito. Quantos ele matou não faz nenhuma diferença. Quantos pais de família foram mortos, quantas famílias foram arrasadas, não pesa na consciência deles ainda, né? Aí a gente vai entender a maturidade do senso moral, ou seja, existem pessoas que matam e a consciência quase não dói. Para a maioria de nós que tem uma maturidade do senso moral um pouquinho mais elevada do que esses bárbaros, qualquer ação nesse sentido tira a gente do equilíbrio. Não precisa nem haver morte. Se a gente descobrir que um acidente de carro aconteceu por uma irresponsabilidade nossa, que pessoas tiveram prejuízo, a nossa consciência já entra em parafuso. Então veja que a nossa maturidade do senso moral já começa a ficar mais aguçada, né? A nossa consciência começa a ficar um pouco mais atenta e começa o processo de cobrança, né? Então veja que eles entregam a sua suprema felicidade nessas honrarias prestadas à bravura, ou seja, na medalha, naquele prêmio que o líder de uma aldeia, de um povo dava, né? Premiava o valente, né? O bravo, aquele que matou mais gente da outra tribo, da outra aldeia, do outro povo. Os povos caçadores na abundância da caça, ou seja, temos comida, pele para um bom tempo, por exemplo, para um longo inverno. Os povos sensuais nas delícias da volúpia, ou seja, cada cultura, provavelmente cada povo, né, enquanto aglomeração pelas tendências, veja o processo de simpatia. Vamos entender esse processo de simpatia aqui, questão 301 do Livro dos Espíritos, né? A simpatia que atrai um espírito para o outro é a perfeita concordância dos seus pendores e dos seus instintos. Vamos entender esses exemplos de Kardec agora. Os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura, ou seja, aqueles que gostam de guerra reúnem-se no mesmo povo. Os povos caçadores na abundância da caça reúnem-se por simpatia no mesmo povo, na mesma aldeia. Os povos sensuais nas delícias da volúpia, por simpatia, também se reúnem. Veja que o processo de simpatia ele vai sendo trazido na prática por Allan Kardec e a gente vai conseguindo pensar determinadas situações ao nos lembrarmos ou sermos lembrados pelos amigos que nos ajudam, né, desses conceitos importantes para entender esses contextos, né? E Kardec prossegue: enquanto o homem for dominado pela matéria, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade. Por isso que durante a encarnação ainda há pessoas que ficam felizes de matar e pendurar uma medalhinha no peito. O outro fica feliz por matar um animal só porque ele garantiu pele para se aquecer no frio e alimento.
durante um bom tempo. O outro fica feliz porque conseguiu aquilo que queria em termos de sensualidade. Kardec prossegue. Ó, e é por isso que faz das penas e gozos futuros um quadro mais material do que espiritual. Agora Kardec vai começar a explicar como é que funciona essas penas e recompensas futuras, mais materiais do que espirituais. Ele vai nos trazer, por exemplo, já que nós estamos falando sobre o inferno, ou seja, uma relação com o sofrimento, do inferno pagão comparado ao inferno cristão, onde os sofrimentos eram mais físicos do que morais. Para nós espíritas não há sofrimento físico no plano espiritual. O sofrimento do desencarnado, do espírito na erraticidade, ele é para nós, já vou até adiantar o conceito para os amigos, exclusivamente moral, ou seja, remorso, culpa, arrependimento, a dor de você ver o prejuízo causado para alguém, a dor moral de você perceber o quanto você prejudicou uma outra pessoa e o quanto essa pessoa sofreu em decorrência dos seus erros. A nossa irresponsabilidade nos levando a perceber, nos levando a cometer erros e depois nesse processo de aprendizado percebermos o quanto a nossa irresponsabilidade causou estragos. Esse é um processo doloroso, mas importantíssimo para nós que temos um passado delituoso. E Kardec prossegue, eu vou dividir tela, e ele vai começar a explicar o que significa esse quadro mais material do que espiritual. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo. Ó. Não sou eu que estou falando. Kardec está dizendo o quê? Que os espíritos mais materiais acham que do lado de lá, no mundo espiritual, come-se e bebe-se em consequência daquilo que era feito durante a encarnação nos momentos de glória. Por quê? Porque nos momentos de glória o que fazia? Dava um banquete. Então espera-se que isso aconteça no plano espiritual. Mas melhor do que na Terra e coisas melhores. Ou seja, comer melhor do que se come aqui. Coisas melhores, né? Festas melhores. Olha que interessante. A gente acha que do lado de lá a gente vai colher da forma que colhe aqui, só que melhorada, né? Melhores comidas, melhores bebidas, mulheres mais bonitas. Há culturas que vão falar nas virgens, né? Olha que interessante. A gente acha que do lado de lá a gente vai colher o bem, colher as consequências do bem da mesma forma que as recompensas acontecem aqui no chamado plano físico. Aqui o número 6 que vocês estão vendo aí, entre parênteses, vai nos remeter a um comentário de Allan Kardec, a um adendo, né? A uma parte, vamos dizer assim. Um garoto saboiano, ao qual o padre pintava um quadro sedutor da vida futura, perguntou-lhe se lá todo mundo comia pão branco como em Paris. Olha que interessante. O garoto saboiano, certamente encantado por esse pão branco que ele de alguma forma soube que se comia em Paris, pergunta se lá no outro lado, certamente ele sonhava com esse pão branco, ele achava agradável, tinha vontade, tinha desejo desse pão, e perguntava se do lado de lá ia encontrá-lo. Veja, cada um de nós projeta, entre aspas, as premiações. Eu acho que o termo correto é recompensa, entendendo recompensa como consequência dos nossos atos, tá? Cada um de nós imagina as recompensas do jeito que a gente gostaria de recebê-las aqui. Enquanto estivermos, vocês viram o texto, apegados às sensações materiais, a gente acha que do lado de lá a gente vai encontrar premiações, a gente vai encontrar recompensas que ainda satisfazem os nossos sentidos. E aqui a gente volta para o texto com Allan Kardec nos dizendo assim: chegado a certo nível,
há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e materialidade. Então, quando entra essa mistura, significa que o componente espiritual, ou seja, as recompensas e punições mais espirituais do que materiais, começam a entrar no contexto. Então ele começa a entender a entrada desse lado espiritual e começa a deixar de lado as punições ou as recompensas puramente materiais. É assim que, ao lado da beatitude contemplativa, coloca um inferno com torturas físicas. Lembra dos caldeirões de fogo? E nós vamos ver alguns exemplos aqui com a continuidade do nosso estudo. Aqui nós vamos encerrar o nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de cada um de vocês. E eu espero que vocês estejam assim tão animados com esse texto quanto eu. Que ele vai trazer, inclusive, elementos culturais e históricos muito importantes para o nosso entendimento nessas crenças. Veja, como a gente não gosta da dor física, o machucado, a queimadura, a fratura, etc, etc, a gente acha que do lado de lá a gente vai sofrer da mesma forma. Então elementos extraordinários serão trazidos para nós. Se você puder, curte aí o vídeo, dá o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal caso não tenha feito, inclusive no canal do Spotify. Eu deixo aqui a minha gratidão também aos amigos da Rádio Deus Conosco que têm transmitido esse estudo e eu tenho esquecido de agradecê-los. Obrigado aos trabalhadores da Rádio Deus Conosco e obrigado àqueles que ouvem a rádio e que têm acompanhado o nosso estudo. Obrigado, gente. Deus abençoe. Até a próxima.